O medo de arriscar bloqueia a vida da fé. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: pondo-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: nós não andaremos. Vamos ouvir o que o Espírito profético tem a dizer ao nosso ministério. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de senhores e Rei de reis, a tua noiva, ataviada de branco, lavada no sangue de Jesus, justificada por teu sacrifício, renovada em suas vestes nupciais, se encontra agora preparada, depois de te ter oferecido o mais perfeito louvor. A igreja está preparada para se submeter ao pacto da graça de melhores e superiores promessas. Fala-nos, Deus, através da tua palavra, e enche o nosso coração de convicção a respeito deste arriscar na fé, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus, povo de sabedoria, povo de entendimento, povo que tem olhos espirituais iluminados, povo que compreende a herança e a esperança dos santos, povo de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Este é o terceiro culto que eu estou falando sobre bloqueios. E eu tenho dito que muitas vezes no nosso viver diário nos deparamos com verdadeiras encruzilhadas da vida, especialmente quando temos que tomar grandes decisões. E a nossa pergunta sempre é: qual o caminho que devo seguir? Então eu tenho mostrado aqui na igreja uma placa que mostra as duas possibilidades. Ou você segue o caminho de Deus, ou você segue o caminho do mundo. Então quando o profeta disse: sente-se à beira do caminho, ele está dizendo: você está numa encruzilhada da vida, o que fazer? Então, tomar decisões no padrão do mundo é muito fácil, é até sedutivo, é lúdico, é tentador, mas seguir o padrão de Deus exige uma convicção, exige uma confiança, exige uma disciplina, exige uma reflexão. Veja, o profeta perguntou: qual é o caminho bom? Qual é o caminho bom? Então nós sabemos que o caminho bom é o caminho de Deus. Nesse caminho não há engano, neste caminho não há derrota. Mas veja que o próprio povo, no versículo 16, diz que o povo disse: não andaremos. Rejeitaram os caminhos de Deus. Então, quando se escolhe o caminho bom, o profeta Jeremias diz: tereis descanso para as vossas almas. Então, meus amados, ele está dizendo: as tuas emoções terão descanso. A razão porque nós vivemos no século da depressão, da angústia, das atitudes emocionais tão equivocadas,
as pessoas têm as mais profundas necessidades emocionais, são exatamente o resultado de não terem descanso. E não têm descanso para a alma, por quê? Porque não optam pelo caminho bom, optam pelo caminho do mundo. Então, amados, ao falar disto, eu mostro e provo na Bíblia Sagrada que às vezes, por não se escolher o caminho bom, que dá descanso à alma, a pessoa começa a apresentar bloqueios na vida. Falamos aqui na primeira reunião sobre os bloqueios do passado. A pessoa que teve experiências difíceis, más, equivocadas, às vezes se arrasta pela vida toda pelos cantos, porque nunca se sente perdoada, nunca se sente justificada, nunca se sente íntimo com Deus. É um bloqueio. O passado para muita gente é um bloqueio. No domingo, nós falamos sobre os bloqueios dos conflitos. Toda pessoa que vive de conflito em conflito, eu trouxe aqui para a igreja uma mangueira, uma borracha de água dessa de regar jardim. É como dar um nó nessa borracha de regar jardim, a água não sai. Se você não tem o seu canal desobstruído, a água não chega, a bênção de Deus não se manifesta. Então, veja, o profeta ensina que nós deveremos, no meio dos conflitos, escolher a paz. Ele diz: dependendo de vocês, tenha paz com todos. Isto é uma atitude que desbloqueia a vida. Hoje, nós vamos falar sobre um bloqueio muito específico, um medo muito específico, que é o medo de arriscar. Vocês sabem, toda pessoa que tem medo de arriscar, ela não vê grandes coisas na sua vida, não vê Deus fazer o sobrenatural se manifestar. Porque você sabe, todos nós nascemos com alguns medos instintivos. Há pessoas que têm medo do escuro, outros têm medo de barulho, outros têm medo de altura. Isto são medos instintivos, fazem parte do instinto humano. Mas eu estou falando de um medo específico, que não pode ser parte da nossa vida, o medo de arriscar. O medo de arriscar. Você sabe, se eu não tiver fé, eu tenho medo de arriscar e eu roubo as grandes oportunidades que Deus tantas vezes coloca na vida, eu roubo a possibilidade de as realizar. Você sabe, muitas pessoas, e quem sabe estão algumas entre nós esta noite, ou assistindo pelo satélite, pela internet, perderam grandes oportunidades na vida, por causa do medo. Medo de arriscar, é muito negativo. Medo de dar um passo de fé, medo de romper uma situação. Amado, isso aqui é muito importante, porque quantas vezes o medo de arriscar é tão grande que há pessoas que têm medo de falar com pessoas. Fizeram uma pesquisa, qual é o maior medo que as pessoas têm, aquilo que causa mais tensão. Sabe qual foi em primeiro lugar? Medo de falar em público. Então, por vezes, Deus coloca em nossos caminhos pessoas estratégicas, e às vezes as pessoas só estão esperando uma palavra, um testemunho, e nós começamos a dar desculpas. Logo eu, precisa desligar uma caixa aqui que está fazendo muito barulho, bicho, por gentileza, tá bem? Então, Deus não nos chamou para temermos o homem, Deus nos chamou para temermos a Deus. Então Deus cria oportunidades, coloca pessoas no nosso caminho, e você não pode ter medo. Não pode ter medo. Às vezes a pessoa tem medo de trabalhar com pessoas. Eu tenho medo porque o meu chefe é uma pessoa má, porque aquela pessoa... Amado, tem gente com medo de trabalhar com certas pessoas, tem gente com medo de falar certas coisas com uma pessoa superior, como se houvesse nesta terra alguém que fosse superior a você. Está ouvindo o barulho?
Eu acho que é a tua caixa do som, não? Está desligado. Irmão Jihad, halahal kabur. Veja, se dá para tirar esse sonzinho assim, antes do irmão ir para Síria. Eu acho que esta caixa aqui, esta aqui. Pode desligar, porque é muito incômoda. São as duas de trás. Pode deixar desligado, são as duas de trás. Então vamos lá. Há pessoas com medo de trabalhar com certas pessoas. Há pessoas com medo de falar com pessoas. Há pessoas com medo de falar com o seu cônjuge. Isso é dramático. Há pais que têm medo de falar com os seus filhos. Há filhos que têm medo de falar com os seus pais. Há pessoas que têm medo de dizer que são cristãs. Há pessoas que têm medo de pedir perdão. Há pessoas que têm medo de pedir ajuda, às vezes por orgulho. E claro, o ser humano é muito inteligente. Nós criamos mecanismos de defesa com esta questão do arriscar. Pastor, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Isto é um mecanismo de defesa. Pastor, eu sou uma pessoa muito envergonhada. Isto é um mecanismo de defesa. Pastor, é muita areia para o meu caminhão. Isto é um mecanismo de defesa. Pastor, não me diga isso, porque eu já não tenho mais idade. Isto é um mecanismo de defesa. Pastor, eu sou novo demais. Isto é mecanismo de defesa. Pastor, mas se eu fizer ou se eu falar, o que vão dizer de mim? Tudo isto são mecanismos que nós criamos para nos defendermos. Amado, você não pode ter medo de arriscar. Não pode. Você sabe, às vezes a pessoa se mantém num emprego pequenino, com medo de mandar um currículo para um desafio, de largar aquela pequena oportunidade para ter uma grande oportunidade, porque a pessoa pensa, não, mas se depois eu não sou aceito aqui, eu perco aqui. É o medo de arriscar. Às vezes Deus chama uma pessoa, dá-lhe uma ideia fabulosa, um empreendimento tremendo. É uma receita de uma avó que fazia um bolo, um biscoito, só Deus, todo mundo vinha na minha casa comer. Eu tenho essa receita. Se eu botar isso aqui para funcionar, eu posso ganhar dinheiro, eu posso me tornar um fabricante, mas aposto eu tenho muito medo de arriscar. E se não der certo? É aquela pessoa que Deus coloca uma grande chance de comprar a sua casa própria. A pessoa fica, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero ter raízes, Pai, dá uma oportunidade, eu quero ter a minha casa própria. Às vezes a pessoa ora 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente aparece uma pessoa e diz, eu tenho uma casa excelente para você. E a pessoa diz, isso é muita areia para o meu caminhão. O cara levou 2 anos pedindo a Deus uma casa. Deus coloca, e depois se eu não conseguir pagar a minha casa, amado, isso é um medo horrível. Olha, eu conheço gente que diz assim, o meu sonho era fazer uma viagem a Portugal. Vovó é portuguesa, meu bisavô era português do Minho. Meu sonho, aí vem uma promoção da Adriamar Turismo, compra uma passagem 10 vezes barata, e a pessoa diz, eu tenho medo porque o avião pode cair. Olha, você pode cair em casa. Aliás, é mais fácil você se acidentar em casa do que um avião cair. E há pessoas que não vão a Portugal ver a sua família e sabe, as suas raízes, porque dizem assim, como é que eu vou ficar dentro de uma caixa de lata de ferro 11 horas dentro de um avião? Vai, você toma um chazinho de rebenta-pedra, dorme a viagem toda e chega lá de manhã. Pastor, mas se o motor para, aí eu também vou dizer, e se o sol não aquece, e se a neve cair, e se o mundo acabar, você está perdendo a chance da tua vida. Não pode perder chances. Às vezes o trem só passa uma vez. Ou você entra no trem ou perde a oportunidade. Você sabe que esta questão de arriscar, de oportunidades, é uma coisa que me comove muito o coração. Porque eu tenho vivido a minha vida toda de oportunidades e de riscos.
E a Bíblia diz que havia um homem aleijado à porta de um templo. Olha só, Atos 3, 1 a 3. Pedro e João subiam ao templo para oração na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Todos os dias Pedro e João iam orar, e todos os dias tinha lá um aleijado, um coxo de nascença. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, ele disse: é a hora de eu correr o risco, amado. É a hora de eu fazer algum movimento. Eu vejo esses dois senhores entrando aqui com uma roupa especial, bonita, uma beca. Quem sabe eles têm alguma coisa para me dar. Então eu vou arriscar. Ele começou a dizer: Senhor, me dá uma esmola, moço, me dá uma esmola. Portanto, ele estava no melhor lugar para pedir esmolas, que era a porta do templo. Mas ele estava no melhor lugar para Deus realizar grandes coisas na vida dele, que é no templo. E então, versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho. Olha aqui, olha como é que se combinam as oportunidades. Você está me pedindo uma esmola, eu realmente não tenho aqui, o meu cartão de crédito está vencido, eu só uso dólar no bolso, não tenho para te dar, mas uma coisa eu tenho para te dar, que é muito maior que uma esmola. Você veja, está se combinando aqui o coxo com a oportunidade da esmola. Pedro viu a oportunidade de fazer um milagre. Os dois não tiveram medo de arriscar. Eu disse: Senhor, me dá uma esmola. Se não der, paciência, mas eu tenho que arriscar. E Pedro disse: eu vou te dar mais do que uma esmola. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, soltando e louvando a Deus. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, soltando e louvando a Deus. Versículo de número 9, aleluia. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Versículo 10, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa, e se encheram de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Então, por que aconteceu? Porque Deus foi bom. Ele criou uma estratégia. Como Deus é perfeito e Ele tem o controle sobre a nossa vida, Ele cria essa estratégia. Eu vou colocar esta pessoa na porta do templo para pedir, arriscar, vai pedir uma esmola. Mas eu vou colocar um apóstolo que é capaz de dar mais do que uma esmola. Vai lhe dar a capacidade de viver, de ser livre, de andar, de pular, de louvar. Então, os dois não tiveram medo de arriscar. Então a minha pergunta que eu faço ao Senhor, o abençoado Deus: por que você tem medo de arriscar se é Deus que está no controle da tua vida? Por que Deus já colocou situações diante de você e que você disse: não vou falar com ele, não vou pedir, não vou arriscar, não vou fazer um empreendimento? Por quê? O que este homem teve? Por causa de duas oportunidades de uma situação criada por Deus, ele teve a vida transformada. Você sabe, quase 40 anos atrás, eu estava no seminário de Lisboa, das Assembleias de Deus, com o meu sonho de ser um pregador, um pastor e confirmar o chamado de Deus. E eu recebi uma carta aqui do Brasil, de um pastor do Rio Grande do Sul. Dizendo: a sua mãe vive aqui, o seu irmão vive aqui, nós precisamos de um pregador, o pastor daqui é meio doente e tal. Você quer vir, sair daí e vir para cá? Nós não lhe damos nada de esperança. Venha e vamos ver o que vai acontecer. Eu disse: Deus, eu não estou te pedindo que eu quero ser pastor. Eu estou recebendo um convite. Este convite não pode ser do diabo. É para ser pregador de uma igreja batista renovada no Rio Grande do Sul. Então, eu vou arriscar. O governo de Portugal naquela época fazia uma
uma triagem para quem queria emigrar, para não dar despesa ao governo de Portugal. Havia lá milhões de pessoas retornadas. Eles davam passagem, davam dinheiro para a pessoa embarcar, e o passaporte de ida só expirava quando você chegasse, ou ao Brasil, Canadá, Estados Unidos, onde você quisesse. Eles queriam expulsar as pessoas lá. Portugal era muito pequenino para tanta gente. E eu fui a esse lugar, a esse órgão do governo, e fiz o teste. E eu tenho lá umas 3.000 pessoas, eu passei em primeiro lugar. Recebi a passagem, recebi um dinheiro para embarcar, peguei na minha malinha, minha guitarrazinha, o meu cobertor português, entrei num avião, desembarquei aqui e fui para o Rio Grande do Sul. O pastor se encontrou comigo e disse: olha, a igreja é pequena, não podemos te dar nada, mas se você quiser trabalhar, está aí o carro da igreja, está aí o megafone da igreja, começa a falar, começa a juntar gente. Se você trabalhar, você vai ganhar. Eu disse: é a oportunidade da minha vida. Então diz o versículo 12, olha lá: à vista disto, pelo fato do que ocorreu, à vista disto, à vista da oportunidade, ele disse ao povo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós o traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo justo e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Então, quer dizer que é uma atitude de fé? É uma atitude de fé. A fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita. A fé fez uma oportunidade de ser criada. Então, amado, quando nós escolhemos seguir os caminhos de Deus, que nós temos mostrado sempre, pedindo paciência ao bispo, que vai colocando essa placa para todo mundo guardar na mente e no coração. Quando você escolhe seguir os caminhos de Deus, começam a surgir oportunidades de todos os lugares. Você sabe, o coxo poderia ter deixado passar a oportunidade. Olha, já pedi 1, 2, ninguém me deu. Por que eu vou pedir esses 2? Esses não vão dar nada a ninguém. Pedro poderia não falar nada, poderia ter virado as costas, mas eles dois resolveram correr o risco. Eles viram os dois uma oportunidade, eles correram o risco, eles escolheram o caminho de Deus. Toda vez que eu não escolho arriscar na fé, é como eu ter na minha vida um elefante no meu caminho. Vocês sabem, eu mostrei aqui no domingo um elefante. Temos aí, bispo, olha lá, o trânsito todo parado porque um elefante sentou em cima de um carro. E chama-se bloqueio, medo de arriscar. Tem gente aqui que já poderia ter se formado. O meu sogro, o bispo Valmir, com 72 anos, aceitou o meu desafio. Ontem se formou em direito, é um advogado. A pastora Rosângela aceitou o desafio, já é uma advogada desde ontem. Então, Deus sabe os momentos em que Ele coloca as situações, você não pode deixar escapar. Você não sonha com uma casa, com um carro, com um negócio, com um empreendimento. Quantas vezes alguém chega junto de você, tem uma ótima ideia para você, você fica olhando para o lado, é para você. Ele diz: quem? É você. Deus está dizendo que Ele esta noite falará profundamente, está falando ao teu coração, para te desafiar a arriscares, porque um risco com Deus nunca há perda, nunca há perda, é um risco certo. Veja que em Atos dos Apóstolos 4, 1 a 4 diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem Jesus, a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000.
Pedro correu um risco. Foi preso, depois foi solto. Mas 5.000 ouviram a palavra. Ele poderia ter se calado. Pedro correu o risco, se dispôs a pagar o preço. Versículo 5 diz: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém autoridades, anciãos e escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Veja, Pedro, cheio do Espírito Santo, não se intimidou. Ele estava diante das autoridades que podiam mandar cortar o pescoço dele. Então, amado, se você é um cristão, é nascido de Deus, é cheio do Espírito Santo, o poder de Deus está na tua vida, tu não podes ter medo de arriscar. Deus te deu coragem e audácia da fé. Estamos chegando ao final de 2015. Deus vai colocar ainda oportunidades até o final do ano. Amado, corra o risco. O poder do Espírito Santo vai te dar vitória. O Senhor vai te dar sucesso. Se você tem medo, você vai minimizar o poder de Deus. Você vai bloquear a sua vida. Você não vai avançar. Está aqui a prova. Você não imagina quanto não custariam 10.000 metros quadrados de terreno aqui em Jacarepaguá? Hoje, no mínimo, esse terreno aqui da catedral custaria uns 10 milhões de reais. Nós não tínhamos dinheiro. 10 irmãos da igreja vieram com as suas casas, hipotecaram as suas casas ao dono do terreno. O dono do terreno disse: mas depois, se o pastor não pagar, vocês vão perder as casas. E os irmãos disseram: nós não temos essa de que o pastor não vai pagar, nós vamos pagar. Compramos o terreno, começamos a construção. Dias depois veio um bloqueio presidencial, não tínhamos dinheiro. Eu perguntei: Deus, eu paro, faço o quê? Você envergonhado, todo mundo vai me humilhar. E Deus disse: o quê? Em vez de vergonha, dupla honra, cara. Bota a mão no arado, eu vou abrir o mar, eu vou trazer recursos. Mas ninguém tem recursos. Mas Deus disse: eu sou o dono da prata e do ouro desta terra, mano. Bota a mão no arado e vamos lá. Amado, nós temos oportunidade. Olha, quando entramos na rede mundial da TBN, amado, estar na rede mundial da TBN é uma fortuna. Eu fui lá com a minha esposa à Espanha e eu disse: eu só posso pagar isto. E o diretor disse: amém. Quer dizer que a oportunidade estava criada. Se eu não acreditasse, se eu não falasse, se eu chegasse lá e dissesse: pô, Nani, o negócio aqui é muito grande, vamos embora, eles não nos vão aceitar. Não. Tem uns 6 meses atrás, o diretor me chamou e disse: olha, pelo vosso programa ser o programa mais importante da rede, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar outro programa de graça para a sua igreja. Pastor, qual é a outra igreja de fala portuguesa e língua portuguesa está na TBN? Nenhuma. Ninguém tem condições de arriscar o que eu arrisquei. Nós tivemos agora renovação com a Bandeirantes. Veio um reajuste impossível, muito alto. Eu disse ao bispo: nós não temos condições, faça esta proposta assim, é o que podemos, 80. Mais do que isso não dá para pagar. O bispo ligou e disse: o apóstolo disse que só pode pagar isso. Ele disse: tá bom. Porque sabe, às vezes a pessoa não age, não arrisca, não avança, com medo do que o outro... Você não sabe que Deus prepara o coração, muda até a sentença do juiz, amado. Muda, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o médico. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico sombrio, metástase na coluna, no cérebro. Que metástase? Deus carregou essa metástase para a cruz do Calvário, meu amado. Olha o que Paulo disse em 2 Timóteo 1,7. Leia comigo com entusiasmo, com um sorriso nos lábios, vamos lá. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação.
Diga à pessoa que está do seu lado: você é um poderoso. Se for mulher, diga: você é uma poderosa. Meu amado, se você tiver medo, você nunca verá a grandeza de Deus. O medo tem bloqueado muitas vidas. Medo de arriscar é muito negativo. Oportunidades são um desafio ao medo. Eu sei que não é fácil correr riscos, mas se você nunca arriscar, você vai ter medos muito maiores. Então você tem que ser forte, você tem que ser ousado. Olha, você sabe uma equipe aqui da igreja que eu admiro muito? Os irmãos da evangelização de rua. Eles vão para a rua abordar maconheiro, xenxencheiro, chapado, bêbado. Bom, eu às vezes penso: gente, como é que esta gente tem coragem? Mas eles vão na força do Senhor. Você sabe o que é você enfrentar um drogado, chapado, alcoolizado? Os irmãos do evangelismo aqui vão. Então eu lhe garanto algumas coisas. Primeiro, número 1, quando você corre um risco, o medo perde a força. Número 2, quando você corre um risco, você honra a Deus, você será honrado por Deus. Número 3, Deus fará com que tudo concorra para o seu bem. Ele é real, Ele é fiel. Ele diz em Romanos 8:28, sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quarto lugar, pastor, e se as coisas falharem? Tenta outra vez. Óbvio. Tenta outra vez. Pastor, mas eu já fiz 8 vestibulares, faça 9. Vai haver uma hora que a coisa abra, a porta se abra, amado. Não teve um presidente da República dos Estados Unidos, concorreu a 20 e poucas eleições e perdeu todas, até para síndico ele perdeu. E ele disse: eu não vou parar, eu não vou desistir, o meu sonho é ser um dia presidente da República. Até que ele fez uma última eleição e ganhou. Então, eu escolhi seguir os padrões de Deus. Olha, eu não finjo acreditar, eu arrisco mesmo, eu confio mesmo em Deus. Então, quando você vira uma oportunidade, firme, avance, arrisque. Você encherá o coração de Deus de gozo e alegria. Se você tiver a oportunidade de um desafio, você disser: eu estou nesta. Então eu te desafio esta noite a correr riscos de fé. Riscos, não são riscos malucos, riscos de fé, quando as oportunidades surgirem. Atos 14:3 assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Uau! Você sabe quem foi desafiar os sacerdotes da lei? Homens iletrados e incultos. E eles olharam para Pedro e João e disseram: mas estes caras não têm formação superior, não foram fazer o Enem, não são, não sei. Quem é esta gente? Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amado, é tudo o que você precisa. Se você tem esta firmeza de caráter, se você é uma pessoa nascida de Deus, amado, não importa, Pedro e João não tinham cultura, eram iletrados, mas eles eram intrépidos. Eles viam as oportunidades, eles agiam com fé, eles agiam com intrepidez. Então, amado, estamos chegando ao final do ano. Faltam 22 dias para terminar 2015. Nós temos o poder de Deus, nós não podemos perder as oportunidades, nós não podemos ter medo de correr riscos. Sabe, aquele sonho que você tem, foi Deus que colocou no teu coração. É Ele que começa a boa obra, é Ele que termina.
Imagina lá como é que eu poderia comprar um terreno, construir uma catedral e uma capela e prédios, edifícios e tudo que está aqui dentro, mas é um milagre de Deus. O fato de você querer voltar sempre à igreja, amar o apostolado e a graça de Deus e a revelação, você se sentir bem neste lugar, isto é um milagre de Deus, amado. Então, sonhos. Tem gente aqui que diz, mas na minha idade ainda dá? Dá. Há tempo. Mas não, será que eu não sou jovem demais? Não. É a hora. Agora, deixar passar a vida. Deixar passar a oportunidade de estudar, de se formar, de fazer uma viagem, comprar a casa, fazer um empreendimento, construir alguma coisa. Mas você não pode mais fazer isso. Então eu tenho aqui 4 passagens bíblicas que vamos ler. Atos 6, 8 a 10, assim: Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos sirineus da Alexandrina e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Amado, vou dizer uma coisa: não importa se você é culto ou não é culto, grande ou pequeno, ninguém pode resistir ao espírito da sabedoria predestinada que está na tua vida. Ninguém pode. Sabe, Paulo, todas as oportunidades que ele tinha, ele varava as cidades com a mensagem. E Atos 24, diz assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Você sabe como é que chamavam a Paulo de peste? Ele agitava as pessoas, ele agitava a cidade, ele falava da predestinação, da eleição, da soberania. Ele dizia: não siga Moisés, não siga a lei condena, a lei mata. E diz que as pessoas já andavam agitadas. Ele é o principal agitador. Ou seja, Paulo não perdia uma única oportunidade. Chamaram ele de peste, é verdade. É melhor ser chamado de peste do que ser chamado de zika, ou de chikungunya, ou da Aedes aegypti. Diz que o povo dizia: este homem é uma peste. Onde ele vai, ele não se cala, ele não perde uma oportunidade. É verdade. Atos 28, 22 diz assim: contudo gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda a parte é impugnada. Então, Paulo, onde chegava, pregava, tinha gente contra, tinha gente a favor, mas ele está dizendo o seguinte: eu não perco oportunidades. Atos 28, 23 diz assim: havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então desde a manhã até a tarde lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despedidos, dizendo: Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e diz, de ouvido ouvireis e não entendereis, vende e vereis, não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam por mim e sejam curados. Tomai, pois, conhecimento que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. A salvação é para os gentios, predestinados, diz, eles ouvirão. Como é que eles ouvirão? Eles ouvirão porque alguém prega. E para se pregar, amado, tem que se aproveitar todas as oportunidades. Então eu queria terminar esta noite... Não, porque já são 9 horas e o Vasco caiu, pô. O Vasco está na segundona, pô. Eu queria terminar esta noite lhe dizendo: verdadeiramente não tenha medo de arriscar. Deus está no controle da tua vida. Deus
Deus é tão perfeito que Ele põe as pessoas, as situações, as estratégias, as oportunidades. A única coisa que eu tenho que fazer é dar o meu passo de fé. Dar o passo de fé. Pastor, tem um apartamento lá no meu prédio que eu gostaria. Pastor, mas eu tenho muito medo. Amado, você já acabou de enterrar a tua fé. Porque quem tem medo é do maligno. Pastor, o senhor acha que na crise toda que está aí, eu posso ter um empreendimento? Amado, a crise não é para os fiéis, amado. A crise não é para os fiéis. Senão Deus não seria Deus. Ele não seria o autor da vida. Ele não seria o soberano, o rei de reis, o senhor de senhores. Ele seria um ídolo da igreja romana. Amado, fala em línguas, se você tem esse dom para falar. Olha, a porta que Deus abre, amado, ninguém pode fechar. Eu me recordo quando nós fechamos a compra desse terreno, amado. A Igreja Universal correu na frente, foi falar com o dono da Rio Sul, lá das Fiat de Botafogo, e disse: quanto é que você está vendendo para o pastor Miguel Ângelo? Disse: 8 milhões, na época não sei o que era, cruzeiro. Não. Eles falaram: nós damos 12 à vista, não venda para esse homem. E o dono disse: chegou tarde, eu vou vender 8 em prestações, mas vou vender para ele. Amado, porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Então nós estamos vivendo um momento muito interessante. Do lado de lá da geração corrupta, do outro lado, perversa e corrupta, conforme Paulo disse. Mas a Bíblia diz: vocês têm que ser luzeiros no meio dessa geração perversa e corrupta. Hoje o presidente da Câmara nos arranjou lá um jeito qualquer. O presidente do PMDB caiu, o outro saiu, o outro foi, impediram um. Está lá a maior bagunça. Isso é governo de homens, falha. Hoje são uns, amanhã são outros. Mas o nosso Deus, o soberano Senhor não falha. Creia nele, amado. Arrisque. Mas o médico diz: tá bom, nós acreditamos, mas Deus diz. Mas o meu advogado diz: mas ele é que é o nosso paracleto. Mas eu já perdi em primeira instância, você vai ganhar na segunda. Pastor, mas eu queria comprar esta casa, fazer este negócio, comprar este ponto. Ele está me dando por uma pechincha. Mas se ele falhou, será que eu não vou fracassar também? Não! Tu tens a bênção e o poder do Espírito Santo. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Não tenha medo de dizer, amado, querido Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Como é que Deus pode falhar, amado? Como é que Deus pode falhar? Esse medo da tua vida tem que cair aqui esta noite. Deus vai botar gente no nosso caminho estratégico, pessoas estratégicas que vão te ajudar, que vão puxar a tua mão, que vão te empurrar. Vai, meu irmão, vai na força do Senhor, irmão. Vai na força do Senhor. Deus está dizendo: agindo eu, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, sobre aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o... Abba, Pai. Abba, Pai. Olha o irmão do lado e diga: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai.
Abba, Pai. O Deus a quem servimos é o Deus do impossível, amado. A gente diz isto, bispo, mas depois na hora, sabe, quando é a hora, vamos ver, todo mundo põe o pé atrás. Não, estou orando, Deus disse um dia a Moisés, não fica com esse negócio só, ora e vem para trás. Ora, mas põe o pé na água que eu vou abrir. E diz que lá atrás vinham montes de carros com militares, oficiais de Faraó. Vamos pegar o povo de Deus, vamos pegar o povo de Deus, vamos pegar. Quando o povo de Deus passou, eles entraram no mar, meu irmão. Você viu aí na Regal, Deus fechou-lhe a água, estão até hoje lá debaixo da água. Com Deus não se brinca, meu amado. Ele é que é o Deus da justiça, Ele é o Deus da vingança. Agindo Ele, quem é que impedirá, meu amado? Eu quero que você acredite em você, meu amado. Acredite em Deus. Acredite nesta bendita palavra. A Bíblia diz Bíblia. Os hispânicos dizem Bíblia Santa, Santa Bíblia. E nós ficamos olhando com medo. Porque se vier a inflação, se vier o leão da receita, nós temos o leão da tribo de Judá, meu amado. Abba, Pai. Esse é o Deus que eu sirvo, amado. É o Deus dos impossíveis. Diga, é o Deus dos impossíveis. Mas diga com fé, cara. Fala, é o Deus dos impossíveis. E olha mais uma vez para o irmão e fala, Abba, Pai. Está terminado. Eu tinha muito mais para dizer, mas não há tempo. Abba, Pai, amado. Vamos arriscar e ver a glória de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Ao seu nome, a su nombre, glória a Deus. Está hecho, está hecho, está feito, está consumado. Tu eres el Senhor. Está consumado, amado. Daqui vai ser gente para conquistar, amado. A conquistar. E se alguém te propuser um negócio amanhã, não diga, vou fazer contas e jejuar 4 dias. Você vai perder tempo. É Deus que está dizendo. Põe a mão no arado, amado. Depois me conta a bênção. Tá bem? Vamos ficar de pé. Ai, graças a Deus. Obrigado, meu amado, que veio da Ilha do Governador, da igreja Sara Nossa Terra. Ele falou que é um fã meu, veio. Obrigado pela honra, viu? Deus seja louvado. Bispa. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Você que não tem bloqueio de medo na sua vida. Aleluia. Com intrepidez, se prepare para receber de Deus. Ser surpreendido pelo Senhor. Obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada por este dia memorável, Senhor. Saímos daqui, Senhor, felizes e com a convicção, Pai, de que tudo nos irá bem, porque Tu és a nosso favor. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que nos levem, nos livrem de todos os males, nos ponha a salvo por onde quer que andemos. Saímos daqui prontos para receber o melhor de Ti. Olhe para o seu irmão e diga: receba o melhor de Deus na sua vida. Graça e paz.